Já deu, amor? Legal. Bom dia a todos. Deixa eu só fazer um teste aqui. Para mim já tá dando ao vivo. Deixa eu só verificar se tá. Pronto. Bom dia a todos. Agora, depois dessa apresentação da nossa querida Sandra, e muita alegria estar aqui. Parabéns para a Casa Espírita por essa alternativa, né, de levar a doutrina espírita assim de forma online. Nós temos acompanhado muitas coisas nesse distanciamento social e uma das coisas boas é poder falar com todos, né? Assim, de uma maneira direta e através dessas mídias sociais. Bom, nossa apresentação de hoje, ela será falando sobre o espiritismo. A Sandra já falou, né? Deixa eu lembrar vocês, meu nome é Andréa Laporte, trabalho no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas e eventualmente também colaboro com palestras e algumas atividades no Vovô Nestor, que também desenvolve um trabalho muito bonito aqui em Campinas. Vamos lá, o Espiritismo em nossas vidas. Vamos primeiramente falar um pouquinho sobre o Espiritismo, né? Essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos norteia, que nos dá outra visão. Várias pessoas falam que existe, é um divisor de águas, o Espiritismo, e realmente é um divisor de água em nossas vidas. Lá na introdução do livro dos Espíritos, o Kardec começou explicando a diferença, bem na introdução ao estudo da doutrina espírita. No item 1 tem Espiritismo e Espiritualismo. Por que eu vou iniciar por essa parte? Primeiramente porque muitas pessoas que não são estudiosas, que acompanham, que fazem cursos do Espiritismo, acompanham as apresentações. E olha só que interessante, muitos adeptos, muitos espíritas, não estou generalizando, tudo bem? Não é para se sentir magoado, mas muitas pessoas que se dizem espíritas também muitas vezes confundem o que é o espiritismo. Então, eu resolvi começar explicando ali, comece do começo, que eu gosto muito. No item 1, Kardec diz que espiritualismo é o oposto de materialismo. Materialismo é quando não se acredita em nada além da matéria. Acreditou em algo além da matéria é espiritualista. E isso já era um conceito, já era admitido por muitas pessoas na época da codificação do espiritismo. Aí chega, passa por todo um processo de codificação, que eu trouxe alguns livros para indicar para vocês, que vai explicar isso muito bem. Mas depois de todo esse processo da codificação, ali se formou, né, se fundamentou a doutrina espírita ou o espiritismo. E ela tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Dentro do espiritualismo, tem várias literaturas, né? Tem várias crenças, vários segmentos. O espiritismo, ele se fundamenta nas obras de Kardec. Nós chamamos ali Pentateuco Espírita. Então, data de aproximadamente um pouco mais de 150 anos, essas publicações. E nós temos o Livro dos Espíritos, é uma parte filosófica e dá um apanhado geral sobre a nossa doutrina. Nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos O Céu e o Inferno, um livro muito interessante que nos conta da realidade
do mundo espiritual, através de espíritos que desencarnaram, estão ali contando, né, relatando as suas experiências. E nós temos a Gênese, o livro que, segundo dizem, como as pessoas chamam, o livro mais maduro da codificação, porque foi esse último a ser lançado. Após o desencarne de Kardec, ele deixou alguns apontamentos e seus companheiros também elaboraram uma obra chamada Obras Póstumas. Tem muitos pensamentos, reflexões, anotações de Kardec publicando ali. É muito interessante. Ele vai desenvolvendo os pontos que já foram citados nas obras do Pentateuco. Além disso, Kardec tem mais outras publicações, um pouquinho mais de 30 publicações. São muita informação e muito material bom. Então, quando a gente quer saber de doutrina espírita, a gente tem que procurar a resposta nas obras da codificação. Nesse Pentateuco, nessas 5 obras que eu acabei de relatar. Por que é bom frisar sobre isso? Porque continua no movimento espírita e até no espiritualismo várias obras sendo lançadas. O fato delas serem psicografadas, o fato delas estarem ali sendo publicadas através de uma mediunidade, não significa que ela está complementando o corpo teórico, né, o corpo da doutrina. Muitas vezes são relatos de espíritos que são válidos também, enriquecem muito para a gente compreender, para a gente entender de um todo, mas são relatos sob a ótica, sob a visão daquele espírito que está publicando. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma informação muito importante de Kardec e muito legal também. Ele diz assim que a força do Espiritismo ela está na unicidade, na universalidade das suas obras. O que significa isso? Quando lá no início da codificação, Kardec ele ouvia vários espíritos através de diversos médiums. Então ele frequentava reuniões, uma longe da outra, de pessoas que não se conheciam, não tinha a facilidade das mídias sociais para uma comunicação, né? Era difícil uma publicação, esse conhecimento chegar até outra pessoa para tê-la influenciado nas ideias de alguma maneira. Então Kardec ouviu diversos espíritos, ele fazia as mesmas perguntas e obtinha as mesmas respostas. Era obtida as mesmas respostas. Isso é onde está a força do espiritismo. Por quê? Esses espíritos da codificação são espíritos já de um grau de superioridade além da nossa, aqui, espíritos de terceira ordem, ainda imperfeitos, que estamos estagiando nesse planeta maravilhoso que nós temos. E esses espíritos, eles tinham muita precisão, eles estava tudo engajado, todas as ideias coincidiam, as mesmas respostas. É muito interessante. E aí Kardec diz assim: quando as ideias partem de uma pessoa fora desses espíritos da codificação, elas são opiniões. É a opinião de alguém a respeito daquilo, com a sua perspectiva. Então a gente não pode substituir, né? Passar a ter essas informações de diversas literaturas, diversos trabalhadores, pesquisadores, independente de médium, da qualidade moral que o médium tenha, nós não podemos substituir. Doutrina espírita está nas obras da codificação. Então, a primeira coisa para a gente esclarecer. Quando nós descobrimos o espiritismo, e quero citar um livro, uma coisa muito interessante. Tem um livro, espero que vocês estejam aí acompanhando, chama A Eterna Mensagem, da editora Allan Kardec. E esse livro conta uma história muito interessante. Desde 1500 a.C., lá na Índia, já se falava sobre reencarnação e justiça divina. Olha que coisa interessante.
Então a gente observa que as informações da doutrina espírita, elas já estavam sendo amadurecidas na humanidade. A humanidade já tinha alguns companheiros que estavam ali como seus emissários, né? Como os seus, vamos dizer, pode ser até utilizar a palavra profetas, repassando algumas informações. Então, na Índia, 1500 antes de Cristo, esse livro conta toda essa história e é um livro excelente para a gente acompanhar. Por exemplo, ele fala também que 500 anos antes de Cristo, Buda, ele já falava de desprendimento da matéria, de lutar contra o egoísmo. A gente vê isso na doutrina espírita. E ele continua, ele fala de eventos acontecidos e de pessoas relatando princípios que nós identificamos na doutrina espírita no Egito, na Grécia, na China, Japão, Pérsia, Palestina, até chegar no cristianismo. Cristo, a nossa segunda revelação. E chega também a falar do espiritismo. Então, é muito interessante para a gente acompanhar todo esse processo. Vou aproveitar para indicar outro livro. Eu falei um pouquinho sobre o início da codificação, né? E a gente vai conversar também sobre movimento espírita. Então, tem uma obra também muito interessante para a gente acompanhar tudo isso. É essa obra aqui, tá? Espiritismo, a doutrina e o movimento. E ali conta toda a história da codificação para quem tiver esse interesse, quiser relembrar ou quiser conhecer. Conta vários fatos espíritas através do tempo. Fala de Kardec, fala o que o Espiritismo prega, fala sobre os seus adeptos, as suas práticas e o movimento espírita, que é onde a gente vai chegar agora. O movimento espírita, ele é composto, são os próprios espíritas que vão com as suas perspectivas, o seu ponto de vista, interpretando, realizando e praticando a prática espírita. Então, o espiritismo é diferente de movimento espírita. O movimento espírita ele está sujeito, às vezes, a regiões, porque depende das pessoas que estão ali, depende do entendimento. Olha só que interessante. Muitas vezes nós achamos que apenas acreditar na reencarnação nos torna espíritas. Ah, acreditar na comunicação dos espíritos nos torna espíritas. Olha só, fazer cursos, que são cursos às vezes, são super válidos, mas são cursos que a gente termina 3, 4 anos, 5, independe. E aí, pronto, já nos formamos em espiritismo. Não existe isso. A doutrina espírita, ela é uma filosofia que nós precisamos estar continuamente estudando. Ela não é apenas filosofia, tudo bem? Ela tem 3 aspectos: filosófico, ciência e moralidade, né? Ou seja, a sua parte moral, seu conteúdo moral, chamado também por alguns colegas o conteúdo religioso. Então, essa doutrina espírita, nós vamos ter que dar continuidade nesse entendimento. Nós vamos ter que dar continuidade nessa compreensão e nesse estudo. Por quê? Olha só, um dos maiores obstáculos que nós temos, às vezes, que ele pode retardar, ele pode até prejudicar a propagação da doutrina espírita, é a falta de entendimento dos próprios espíritas. Olha só que interessante. Se eu me digo espírita e eu não compreendo a doutrina espírita, eu vou repetir ou informar algo de acordo com o meu ponto de vista que eu li uma vez, achei que compreendi, eu vou estar repassando, disseminando uma informação equivocada. É muito interessante pensar em uma coisa, sob um aspecto. Muitas vezes, os obstáculos, as pessoas que acabam, às vezes sem querer, tudo bem, não é intencionalmente, mas prejudicando a compreensão geral das outras pessoas sobre a doutrina espírita, são os próprios espíritas. Pelas práticas equivocadas que adotam, pelas interpretações, às vezes, equivocadas.
Por isso que nós necessitamos desse estudo constante, desse cuidado com o que nós chamamos de coerência doutrinária. Algumas pessoas chamam pureza doutrinária e outros companheiros ainda dizem fidelidade doutrinária. O que vem a ser isso? Nós, quando formos falar de doutrina espírita, dos seus fenômenos, das suas práticas, dos seus princípios, nós temos que ir até a fonte, nós temos que ir e ter coerência com o que diz ali nessas obras fundamentais. Quando nos surge um fato, uma dúvida, qualquer questão relacionada à espiritualidade, aos espíritos, às manifestações, a nossa resposta tem que ser de acordo, embasada e coerente. Toda vez que nós nos depararmos com uma literatura ou algo que surgiu bastante no início desse distanciamento social, foram mensagens ditas mediúnicas, psicografadas a respeito da pandemia, a respeito da situação, né? Surgiu muito isso. E isso, e muitas, elas chegavam e as pessoas repassavam e ela causava até um certo pavor, né? Uma certa insegurança, cheia, rebuscada de palavras, informações difíceis. Então, quando a gente aprende doutrina espírita, nós somos capazes de discernir, de analisar, de pontuar se aquilo realmente está correto, se aquilo tem fundamento e principalmente se aquilo merece ser compartilhado. Então, muitas vezes, na ânsia de divulgar algo, a gente não está analisando. E nós somos lembrados desse cuidado, é responsabilidade de todos nós, o cuidado com essa coerência, de cuidar da doutrina espírita. Quando nós vamos ter alguma literatura, algum livro, é claro, nós podemos ler qualquer coisa que nós quisermos, mas se for em relação e se falar de doutrina espírita, vamos procurar conhecer como a doutrina espírita trata desse assunto para discernir e não é rechaçar qualquer obra ou mensagem, claro que não. Nós vamos olhar as coisas que tem de bem ali, de bom ali nessa obra, né? Nós vamos aproveitar essas informações. Informações novas, nós vamos deixar ali guardadinho, aguardar um amadurecimento ou aguardar que essas novas informações surjam também, apareçam por outras fontes, não contaminadas pela informação propagada através de publicações, de leituras, né, que uma lembrança pode trazer. Então, o cuidado da doutrina espírita, ele tem que ser de todas as pessoas que a seguem. Agora, olha só, em Obras Póstumas foi publicado uma fala de Kardec que também teve na Revista Espírita do ano de 1868, de dezembro. E ali ele estava falando sobre o projeto de 1868. Eu recomendo a leitura desse capítulo. É maravilhoso acompanhar a personalidade desse homem, Allan Kardec. Realmente é fenomenal. Ele nesse projeto foi de uma visão excelente, faz com que a gente fique cada vez mais admirada desse companheiro, desse irmão e do trabalho lindo que ele e seus amigos, companheiros elaboraram. Ele diz o seguinte: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade. E ao presente, pelo menos, quanto ao futuro, formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Se os próprios espíritas conseguirem, ao relatarem, ao apresentarem uma palestra, ao falarem sobre o espiritismo, falar com precisão e clareza, de acordo com a doutrina, talvez essas interpretações divergentes diminuam. Esse é o cuidado de todos nós. Porque quando nós somos parte desse movimento espírita,
Esse movimento espírita pode apresentar, sim, essas falhas, essas deturpações, acréscimos indevidos, tanto nas ideias quanto nas práticas, porque nós trazemos em nós todos aqueles conceitos que temos pré-estabelecidos já de muito antes de sermos espíritas. A doutrina espírita tem 160 anos. Nós temos de experiência muito mais do que isso. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes e viemos aí galgando, aprendendo, né? Conquistando, desenvolvendo o nosso lado intelectual, nosso bom senso, nossa razão, conseguindo discernir, conhecer o bom, o bem e o mal, ver o que é mais adequado e desenvolvendo moralmente. Estamos nessa caminhada, mas tivemos muitas experiências pretéritas que gravaram em nós conceitos pré-estabelecidos. E é muito difícil, às vezes, nós nos libertarmos desses conceitos. É muito difícil é a mesma coisa com as nossas imperfeições. Nós estamos ali lapidando, aprimorando. Então nós não vamos conseguir de uma hora para outra tirar isso de nós e a partir de agora serei diferente. É algo que precisa ser amadurecido no nosso entendimento, raciocinado, sentido, refletido. E aí sim a gente parte para as mudanças. Por isso que as mudanças, alguns companheiros chamam até reforma íntima. Essas transformações, esse aprimoramento tem que começar lá de dentro com as nossas reflexões. E nós compomos esse movimento espírita. Então, muitas vezes temos interpretações sim tendenciosas. As obras fundamentais, nós podemos obter através de vários estudos que são propostos de aprofundamento. É muito interessante conhecer o Espiritismo e saber o que esse Espiritismo é capaz de transformar em nós. O que o Espiritismo muda em nossas vidas, né? Como nós somos ali tocados por Espiritismo. Tem algumas obras chamadas os opúsculos e algumas obras de Kardec que ele nos trata de pontos fundamentais. Então, tem um livro, vou indicar novamente outra literatura para vocês. Chama Iniciação Espírita, da Edicel. E esse livro, ele traz aqui um apanhado de 3 obras de Kardec, que muitas vezes as pessoas nem conhecem. É o Espiritismo em sua mais simples expressão. Outro livro, O que é o Espiritismo? E instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E ali ele traz muitas informações. Como ele reforça o que eu disse para vocês no começo. Ele diz assim: o Espiritismo não é uma descoberta moderna. Os fatos e princípios em que se fundamenta perdem-se na noite dos tempos, já que deles encontramos traços na crença de todos os povos, em todas as religiões e na maior parte dos escritos sagrados e profanos. Fatos que foram interpretados, às vezes, de maneira equivocada, né? Com ideias supersticiosas geradas pela ignorância. Ignorância é a falta do saber. Essas ideias supersticiosas e místicas, elas ainda acontecem. É muito interessante a dificuldade que nós temos de nos livrar dessas ideias. O Espiritismo, ele é uma doutrina de fé raciocinada, estimula em nós a razão. Nós vamos ler, nós vamos fazer um apanhado geral, uma maneira interessante de ler é procurar por temas em todas as obras da codificação. A gente tem uma ideia muito interessante desse aprofundamento, amadurecimento das ideias ali passadas a Kardec. E o Espiritismo, ele chega para dissipar a dúvida, né? A angústia da dúvida e reconduzir no caminho da fé. O Espiritismo em nossas vidas, ele vai suavizar, às vezes, aquele amargo dos desgostos da vida. Ele acalma o desespero, ele tranquiliza a agitação na alma.
Olha que coisa mais consoladora quando alguém perde um ente querido e nós podemos olhar para essa pessoa e afirmar que nada se destrói, né? Que continua. Ele esclarece, ele consola, ele vai norteando. Ele fala também sobre Deus soberanamente justo, bom, misericordioso. É Deus que cuida de todos nós, Deus que nos oferece, através da providência divina, através da ação de nossos companheiros espirituais, através desses espíritos encarnados e desencarnados, oportunidade para que nós possamos ali estar nos aprimorando. E no livro dos Espíritos, né, ele fala, tem um apanhado na terceira parte sobre as leis divinas. E as leis divinas, estudar sobre as leis divinas, aprender, nos acalenta, porque nos faz ter mais confiança e fé em nós, em tudo isso que acontece em nossas vidas, principalmente nesses momentos em que muita insegurança surgiu, né, por conta da situação que nós estamos vivenciando. Uma situação que não foi única, um episódio único na humanidade, mas que de repente, nesse instante, nos deixou assim um pouco até assustados. Mas quando a gente vai aprender sobre as leis divinas, a gente compreende muito mais. Tem uma parte falando da lei de destruição que diz que nada acaba, porque tudo é uma questão de transformação. Explica para a gente também até ter uma compreensão com as leis humanas, que muitas vezes, ao nosso ver, precisam ainda ser aprimoradas, melhor trabalhadas. Mas tem uma informação muito legal lá. Ele diz assim que as leis dos homens, elas um dia, elas estarão caminhando de acordo com as leis divinas, porque a humanidade já não precisará, não necessitará tanto de algumas leis punitivas como as que nós temos, né? Em compreendendo a doutrina espírita, entendendo sobre a criação, entendendo sobre sermos criados simples e ignorantes, ignorantes no sentido de sem conhecimento, sem o saber, né? Mas com total capacidade de nos aprimorarmos. Nós temos em nós todas as capacidades a serem desenvolvidas. Mas, entendendo sobre isso, imaginem dada a largada. Vamos usar essa ideia. E aí cada um vai caminhando, cada um seguiu a sua direção, cada um no seu tempo. Durante esse caminho foram colocadas situações que exigiram de nós. Por exemplo, um obstáculo exigiu que a gente aprendesse a pular, ou outros desviar, ou outros ficar parado, tentando esperar se aquilo saía da sua frente. Quando nós temos essas oportunidades à nossa frente, nós estamos ali desenvolvendo em nós a capacidade intelectual, a inteligência, a capacidade de entender aquilo, de pensar sobre aquilo e de tentar achar uma saída. Quando nós vamos tentar achar uma saída, nós temos liberdade de escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio. E nós podemos, às vezes, escolher sair dali tranquilamente, com calma, com cuidado, ou nós podemos pensar em atropelar o outro, passar o outro para trás, em agir de uma maneira a pular, tentar burlar alguma coisa. E aí nós fomos desenvolvendo em nós as características. Cada um teve um tipo de situação e reagiu de uma maneira. Isso nos torna únicos. Olha que interessante. Não dá nem para precisar quantos espíritos existem, mas cada um é único, porque nós estamos caminhando. Tem uma divisão nas obras, uma classificação, uma escala espírita, no livro dos Espíritos, e ele fala para nós de categorias, né? E nós estamos ali classificados dentro da terceira ordem. Nós somos ainda espíritos
ignorantes, em aprendizes, não tão ignorantes, né? Já sabemos algumas coisas, mas nós estamos aprimorando e desenvolvendo esse conhecimento. Por que eu estou dizendo tudo isso? A doutrina espírita esclarece isso. E ela em nossas vidas proporciona que, conhecendo e sabendo tudo isso, eu consiga respeitar o outro na sua maneira de ser. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje são os relacionamentos. Convivemos em família, né? Mas os relacionamentos são difíceis. Quando a gente, porque nós sempre gostaríamos, queremos um espelho, nós gostaríamos que a outra pessoa tivesse os mesmos pensamentos, as mesmas tendências, as mesmas ideias, as mesmas ações e reações que nós. Isso não acontece. Mesmo que a gente conviva com aquela pessoa há muitos anos, mesmo que sejam famílias de sangue ali convivendo juntos desde o nascimento, filhos, irmãos, pais, são pessoas diferentes. A doutrina espírita nos fala sobre isso. Então a gente começa a olhar o outro como um ser igual a nós, lutando ainda contra suas paixões, lutando ainda contra suas imperfeições, tendo o direito de reagir de acordo com o que ele é naquele instante, mas com total capacidade de desenvolver e aprimorar as suas virtudes. Nós somos seres perfectíveis. Nós temos dentro de nós toda a capacidade de mudar. Quando a gente olha o outro dessa maneira, nós começamos a ser mais tolerantes, nós começamos a ser mais compreensivos, porque nós vamos entender que aquela pessoa tem, primeiramente, todo o direito de ser como ela é. Não cabe a nós julgar. Jesus disse isso, frisou várias vezes muito bem. Não cabe a nós julgar. Aquele ser tem uma história, tem uma vivência que o leva hoje a ter ações e reações, a ter pensamentos, a ter a sua qualidade, as suas características, como eu, como nós. Então, quando a gente olha o ser como um ser da criação, igual a nós, quando a gente olha que nós não somos donos de ninguém, que nós não provocamos, não mudamos ninguém, nós vivemos melhor, porque nós começamos a viver em paz. Não muitas vezes sendo coniventes com alguns equívocos, mas respeitando o direito de cada um de aprender, como nós também gostamos de ser respeitados. A doutrina espírita provoca isso em nós. Outra coisa que ela traz também, a resignação e a paciência. Muitos dizem assim: nossa, é muito difícil ser paciente. Não, não é fácil mesmo, mas é possível, não é impossível. A paciência vem quando nós aguardamos o tempo das coisas, quando nós não nos sentimos donos da verdade e reagimos sob o nosso ponto de vista, querendo impor muitas vezes o que nós pensamos, o que nós somos. Quando nós tentamos compreender que as outras pessoas, elas estão também nesse momento e tem dias que não são bons, tem como nós dias ruins, tem como nós dias bons. Então a pessoa pode estar no momento não favorável e nós vamos respirar, aguardar, esperar e não já muitas vezes reagir espontaneamente naquele átimo de segundo em que nós reagimos e muitas vezes colocamos tudo a perder. Chico Xavier, ele tinha uma prática muito interessante. Então, muitas vezes, quando ele se sentia assim, com vontade de falar algo impetuosamente, né? Ou responder, ou achava que o que ele iria falar poderia prejudicar aquela situação, era melhor esperar um tempo passar. Ele recomendava se encher a boca de água, né? Então enchia a boca com água,
Não engolia, mantinha a água ali e não respondia naquele instante. Aguardando um tempo, o ânimo vai acalmando, toda aquela adrenalina, às vezes, de um momento não favorável, vai também se equilibrando, apaziguando tudo, e a gente evita grandes males. Então, a doutrina espírita em nossas vidas, também compreendê-la nos ajuda a nos policiar, a segurar ali, manter em rédeas curtas para ir controlando as nossas tendências que não são boas, as coisas que em nós que ainda não estão tão aprimoradas. Mas nós ainda estamos desenvolvendo, como o outro, a razão, o entendimento do bem e do mal. Então, para muitos, algo que é tão simples, para outros se torna um ponto que é muito delicado. Fala também a doutrina espírita sobre essa reencarnação, né? Sobre a reencarnação e os laços afetivos que nós temos. E também sobre oportunidades que temos de reparar situações desagradáveis. Então, nós chamamos ali provas e expiações. Nesse livrinho último que eu recomendei para vocês, ele tem ali um vocabulário, um índice, né, remissivo, e ele fala sobre provas e expiações. É muito interessante e importante nós discernirmos sobre isso. Nós somos capazes de superar as dificuldades. Deus, na sua bondade, Ele não iria permitir que nós estivéssemos num meio em que nós viemos para não ter sucesso. Imagina! Ele nos proporciona situações muitas vezes pedidas por nós, escolhidas na nossa qualidade de espíritos com livre-arbítrio, para que nós possamos aprimorar, fortalecer em nós um aprendizado. Desculpa. A reencarnação ele coloca como essa oportunidade de vivenciar aqui na matéria. Ela acontece também na erraticidade. Erraticidade é um período entre uma encarnação e outra. E ele colocando para nós, se a gente começar a olhar a vida sob essa perspectiva, nós vamos viver de maneira diferente. Ela tem a chance, ela nos dá a chance todo dia de fazer algo diferente. Se nós reconhecermos que fizemos algo não legal, a gente pode tentar na próxima oportunidade outra atitude, outra ação. Ela fala da importância da vigilância e oração. Cristo sempre falou para nós, né? Vigilância e oração. Por quê? Quando a gente aprende sobre doutrina espírita, a gente vai aprender sobre fluidos. Nós estamos mergulhados em fluidos. E esses fluidos, eles acabam interagindo, nosso pensamento e vontade têm uma ação direta. E essa ação é também sobre nós. Vigiar e cuidar do nosso pensamento e vontade é muito importante, muito importante. Imaginem, às vezes, quando eu só tenho pensamentos que não são bons, pensamentos que não são agradáveis. Eu vou buscar a lembrança agora, algo que talvez possa ajudar a visualizar melhor o que eu quero dizer. Eu sempre gostei muito, quando era menina, de ler, sou menina ainda, quando era menor, de ler gibis. E tinha lá gibi da Mônica, né? E tinha o gibi do Cascão. E tinha muitas vezes, quando o Cascão ele não gostava muito, às vezes, de cuidar, né? Da sua limpeza, da sua higiene, ficava ali alguns mosquitinhos girando em torno da cabeça dele. Parecia uma nuvenzinha girando na cabeça dele. Os nossos pensamentos, eles ficam como que ali ao nosso redor. Eles ficam e parece que aquilo vai nos atingindo. Parece não, aquilo vai nos atingindo. E nós vamos ficando cada vez mais difícil de sair dessa situação. Fica cada vez mais difícil de nos libertarmos desse pensamento que nós mesmos estamos produzindo.
E aí nós vamos nos sentindo adoecidos, podemos até adoecer do corpo. Nós atraímos espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia. Então, o cascão lá não atraía cada vez mais mosquitinho para aquilo. Nós estamos com o nosso pensamento, às vezes não bom, reiterado nesses pensamentos pessimistas, de raiva, de ódio, de falta de perdão, de falta de aceitação à situação que nós vivenciamos, né? Isso é muito importante. Nós estamos ali nos prejudicando, atraindo espíritos que estão vibrando nessa sintonia. Nós vamos ter afinidade, convidá-los pelo nível de pensamento que nós temos. E ali nós estaremos prejudicando a nós mesmos. Mas olha só que interessante. A doutrina espírita nos fala sobre vários recursos para sair dessa situação. E tudo é fruto, tudo depende do nosso próprio esforço. Quando nós fazemos uma prece, né? Sempre ouvimos falar sobre a importância da prece. Não uma prece decorada, que ela sai apenas, estou decorando, lembrando e repetindo. Alguns falam da prece que sai do coração, de uma prece sentida, com sentimentos, pedindo auxílio. É lógico que Deus sabe das nossas necessidades, os amigos espirituais também sabem, mas nós precisamos nos colocar em condições de receber esse amparo e essa ajuda. Através de uma prece feita com sentimentos, quando a gente reflete, pensa, se arrepende de algumas coisas, a gente começa a pedir auxílio. A gente começa a tentar afastar de nós esses pensamentos que não são bons, que agregam espíritos com essa natureza. E nós vamos ali causando uma modificação nesses fluidos ao nosso redor. Nós vamos provocando uma modificação em nós, uma renovação desses fluidos. Nós, com essa atitude, aqueles espíritos que estavam ali pertinho, gostando daquele pensamento não bom, ele fala, mas não tem mais o que fazer aqui, porque não tem mais aquele pensamento que me atrai, e eles se afastam. E espíritos bons, vendo que o nosso pensamento está mudando, se aproximam de nós. A prece é um recurso maravilhoso, ao alcance de todos, e basta a vontade sincera de agir. Em muitas situações, nós estamos numa condição tão presos que nós não conseguimos, concordo? Então nós contamos o quê? Com o outro, com o amor do próximo por cada um de nós, que vibra por nós, que pede por nós, que podem, através das suas irradiações, também nos ajudar nessa modificação fluídica e estar ali atraindo espíritos bons. O que mais? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre provas e expiações também, perdão, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, se eu não me engano. Que mais? A codificação nos diz, o Espiritismo nos alerta sobre egoísmo e orgulho. Mas a gente enxerga no outro o egoísmo, enxerga no outro o orgulho. Não fiquem chateados, mas todos nós temos egoísmo e orgulho. Se nós não tivéssemos egoísmo e orgulho, nós não estaríamos mais aqui nesse mundo de provas e expiações. Nós estaríamos já pertencendo a outra classe de espíritos, né? O que os espíritos nos dizem? Nós devemos estar atentos para não permitir que o egoísmo e o orgulho cheguem ao seu excesso. Eles estão, nós temos que dominá-los, nós temos que controlá-los, nós temos que aprimorar em nós virtudes, desprendimento, caridade, humildade, amor ao próximo, porque nós vamos estar combatendo o egoísmo e orgulho que temos em nós. Tem também, os espíritos também falam que tudo isso é válido
porque o objetivo principal é melhorar o homem, é aprimorar como seres. E ninguém chega e transforma, como eu já disse, ela vem lá de dentro. Quando a gente pensa em caridade, é bem amplo isso, né? Ele fala sobre a caridade também das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. E aí são fases. Muitas vezes nós temos um pensamento não bom em determinada situação em relação a alguma pessoa. Mas, muitas vezes, além de ter esse pensamento, nós partimos para as palavras, nós colocamos ele para fora, nós falamos daquela situação e nós muitas vezes também agimos. Nós vamos ter que começar segurando, diminuindo essas ações, diminuindo as falas, para aí chegar no controle do nosso pensamento. O que mais? O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários capítulos que falam das aflições, falam das bem-aventuranças. E isso também nos norteia, nos traz resignação, aquela aceitação do coração. Nós passamos por dificuldades e podemos compreender aquele momento, aguardar aquele momento, vai ser bem diferente de nos revoltar a respeito. Fala dessa influência dos espíritos, né? Fala também sobre comunicação mediúnica e nós podemos, através de várias mensagens que já recebemos, também nos aprimorar. O Espiritismo esclarece sobre médiums e mediunidade. Isso caberia uma apresentação à parte, lógico, porque é bem complexo, mas ele nos coloca isso de maneira tão simples e que nós a todo instante somos influenciados por espíritos. Né? Kardec diz que todos somos médiums porque os espíritos nos inspiram ideias, nos trazem ideias. Quando a gente fala em inspira ideias, a gente fica pensando em somente espíritos bons. Não. Espíritos de diversas naturezas nos inspiram, de acordo com a sintonia de pensamentos, da oportunidade que nós permitimos ali que eles acessem e nos influenciem. Também fala uma coisa muito importante dentro da doutrina espírita para os adeptos do espiritismo é conhecer os seus termos, as suas terminologias e conceitos. O movimento espírita tem muitas terminologias, muitos conceitos diferentes, divergentes do que a doutrina espírita diz. Então, quando nós vamos ali nos aprofundar em doutrina espírita, conhecer e propagar, nós vamos procurar usar os termos, as palavras, os conceitos e entendimentos dentro da doutrina espírita. Isso mostra a responsabilidade e o cuidado que a doutrina precisa ter. Eu olhei agora ali o tempo, nós já estamos chegando no final da nossa apresentação e o intuito era falar dessa doutrina maravilhosa, despertar nas pessoas a vontade de estudar e de se aprimorar, porque somente assim nós vamos ter segurança em tudo que ela prega. A doutrina espírita é consoladora para todos, para toda a humanidade. É uma ferramenta que auxilia ao entendimento de muitas situações. Não somente espíritas têm provas e expiações, não somente espíritas reencarnam, né? É para toda a humanidade. E nós, como espíritas ou simpatizantes, divulgar a doutrina espírita auxilia com esse cuidado. É responsabilidade, vou repetir, de todos nós. Muitos que agora chegam no espiritismo logicamente, nós indicamos ler o Livro dos Espíritos para conhecer o espiritismo, ler os demais obras da codificação. Mas também tem um livro de fácil entendimento que eu gostaria de deixar como última indicação. É um livro muito fácil, muito gostoso de se ler e chama A Questão do Destino. E também nos dá um apanhado geral em muitas situações do que acontece dessa nossa continuidade.
Então, eu espero que tenha conseguido passar para vocês um pouco sobre essa doutrina, relembrar para aqueles espíritas e fortalecer em todos nós, logicamente, a responsabilidade, né? O cuidado que nós temos com essa doutrina que nos norteia, que nós vivenciamos. Lembrar também uma coisa muito importante: doutrina espírita não basta conhecê-la. Não adianta eu decorar quais as questões, quais os livros, quais as obras. Eu preciso compreender o que ele está dizendo. E eu preciso vivenciar o que a doutrina espírita nos diz. Que todos fiquem em paz, com muita tranquilidade, que recorram à prece em diversos momentos de necessidade, pensando em tudo que nós somos capazes de realizar quando nós temos essa confiança e essa fé em Deus, na providência divina e nas nossas capacidades. Muita paz, muita harmonia e muito, muito, muito amor para todos. Um beijo grande, obrigada pela oportunidade.